Dando continuidade ao conceito do que é a igreja, nós hoje vamos conversar a respeito de características de uma igreja. E para começarmos, vamos falar sobre 8 características de uma igreja. A primeira característica é: uma igreja é composta por cristãos regenerados. Ou seja, uma igreja, ela não é qualquer ajuntamento de pessoas. Ela é um ajuntamento de pessoas que foram salvas por Jesus. Essa distinção é muito importante para que nós distinguamos a igreja de qualquer outro ajuntamento de pessoas que talvez até digam crer em Jesus, mas que não foram salvos por Jesus. A igreja, ela é a comunidade dos remidos e daqueles que foram salvos por Jesus. Segundo, a igreja é organizada sobre uma liderança qualificada e competente. A Bíblia deixa muito claro e evidente que não existe igreja sem líderes estabelecidos. A liderança da igreja constitui a igreja. Portanto, a igreja ela é organizada sob uma liderança qualificada e competente para exercer esse ministério. Terceiro ponto, a igreja se reúne regularmente para ouvir a palavra de Deus pregada adequadamente e para responder em adoração. É muito importante que compreendamos que não se é uma igreja se a palavra de Deus não é pregada nesse lugar. A igreja, ela se reúne regularmente, ciclicamente, para nessa reunião, então, a palavra de Deus ser anunciada, pregada e exposta. Essa é uma outra característica da igreja. A igreja é onde os sacramentos são administrados, ou seja, onde existe autorização para se batizar e para se estabelecer a Santa Ceia, a comunhão. Quinta característica, a igreja é unida pela confissão e pela vida de Cristo compartilhada através do Espírito Santo. A igreja, então, ela experimenta essa dimensão da ação do Espírito Santo no meio dela, onde de maneira confessional a vida de Cristo é vivenciada por aqueles que pertencem a essa comunidade. A igreja é disciplinada para a santidade. Um outro aspecto muito importante acerca da igreja: a igreja não é praça pública. Ainda que num culto público todos sejam convidados, a igreja ela tem fronteiras, e essas fronteiras são delimitadas por aqueles que creram em Cristo, foram batizados e oficializaram a sua membresia ao participar dessa igreja. Por esse motivo, por exemplo, na nossa igreja Onda Dura, você pode livremente participar dos nossos cultos públicos, eventos, adquirir e consumir os nossos conteúdos online, assim por diante, porém, é necessário que, biblicamente, para que você seja distinto como um membro da nossa igreja, você oficialize a sua membresia através do familiarizando e da formatura do familiarizando. Porque é necessário que haja essa fronteira delimitante daqueles que pertencem ou não àquela comunidade, para que, inclusive, nessa comunidade, essas pessoas que pertencem a ela possam ser disciplinadas e corrigidas para a santidade. A igreja obedece ao grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E por fim, a igreja obedece à grande comissão. A característica que finda essas 8 características citadas é a obediência ao chamado de Cristo de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Portanto, a igreja tem esse aspecto missional que não pode ser descartado. A igreja, ela ganha contornos muito mais, eu diria, palpáveis e claros e evidentes a partir de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. E ali em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, nós percebemos uma dinâmica da vida da igreja que é muito importante ser salientada. E a dinâmica nada mais é do que Deus se revela a nós, nos regenerando, nos transformando, e nós respondemos como igreja a essa revelação o adorando. Por esse motivo, por exemplo, em um culto público onde a palavra é pregada, nós devemos responder a essa palavra pregada adorando ao Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele, ofertando a Ele, para que dessa forma haja uma resposta a essa revelação que nós recebemos. E por fim,
os frutos dessa adoração. E os frutos dessa adoração ficam muito evidentes em Atos capítulo 2, que é a salvação e a conversão de muitas pessoas que diariamente são acrescentadas à vida da igreja, a partir da revelação, da adoração e, por fim, da frutificação. Como a igreja se organiza? Biblicamente, nós podemos entender que na vida da igreja existem 3 ofícios no quais nós devemos observar, que nada mais é do que o ofício presbiteral da igreja, ou seja, aquilo que a Bíblia denomina como presbíteros da igreja, o ofício diaconal da igreja, ou seja, aquilo que a Bíblia denomina como os diáconos da igreja, e os próprios membros da igreja, que também são o ofício dela. É importante entendermos e fazermos essa nivelação por conta do quê? Porque muitos que pertencem à igreja pensam que não têm responsabilidade para com ela. E eu quero aqui deixar evidente e claro que qualquer pessoa que pertence à igreja, ainda que seja no nível de presbiterato, ou no nível de diaconato, ou no nível de membresia, tem responsabilidades para com a igreja. A igreja, como falei anteriormente, não é uma praça pública, onde as pessoas vêm e vão e não respondem às suas responsabilidades bíblicas ao pertencer a essa comunidade. Portanto, esses 3 ofícios são muito explorados ao longo do Novo Testamento. Diante da realidade dos 3 ofícios que são expressos no Novo Testamento, nós, como igreja Onda Dura, organizamos esses ofícios a partir desse esquema. Primeiro, nós chamamos então de equipe presbiteral, onde existe um pastor titular que governa e lidera essa igreja, junto a ele um conselho de pastores presbíteros, que tem a função também de governo, e junto a essa equipe, uma equipe de auxiliares pastorais que auxiliam o pastor e o conselho para cuidar e pastorear a igreja. A equipe diaconal, que é formada por supervisores de grupo pequeno, apacentadores de grupo pequeno, discipuladores, colaboradores, líderes ministeriais, que servem de maneira diaconal na igreja. Ou seja, eles servem a igreja a partir dos seus ministérios para que a igreja seja abençoada, enquanto a equipe presbiteral governa e lidera a igreja. E por fim, os membros da igreja, que são os voluntários e frequentadores que participam ativamente na igreja. Nós, como Onda Dura, entendemos que o ministério das mulheres dentro do nosso corpo como igreja, ele é um ministério extremamente vívido e nós ansiamos e desejamos que as mulheres sirvam de maneira ativa na nossa igreja, porque compreendemos que, de maneira complementar, as mulheres têm muito a agregar ao ministério dos homens. Portanto, no nosso esquema como igreja, entendemos à luz da palavra de Deus que nós não devemos viver dentro de uma comunidade machista, onde apenas os homens podem exercer ministério, mas compreendemos que as mulheres também podem e devem servir ao Senhor e aos irmãos através dos diferentes ministérios conferidos pelo Espírito Santo. Sendo assim, nós nos definimos como igreja sendo complementaristas generosos. Cremos no ministério feminino, cremos que as mulheres podem ensinar, cremos que as mulheres podem liderar, cremos que o governo da igreja deve ser de pastores homens. Portanto, a única distinção bíblica que nós compreendemos é que, em última instância, quem deve liderar uma igreja local são pastores, e esses pastores presbíteros devem ser homens, conforme a palavra de Deus nos recomenda. Qualificações da equipe pastoral, qualificações da equipe presbiteral, como nós chamamos ali anteriormente. Essas qualificações estão contidas em 1 Timóteo 3:1, no verso 7. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, a vícios, não violento, cordato, inimigos de contenda, não avarento, que governe bem a própria casa, que não seja neófito, que tenha bom testemunho com os de fora. Portanto, a Bíblia define esses 15 aspectos como sendo aspectos prerrogativos para se exercer o ministério pastoral dentro da realidade da igreja local, e assim também nós avaliamos aqueles que servem de maneira presbiteral a nossa igreja, sejam eles o pastor titular,
o membro do conselho pastoral da igreja ou os auxiliares pastorais. E a Bíblia mesmo define que a recompensa desses que servem de maneira presbiteral e pastoral na igreja deve ser com um salário justo, de acordo com a sua produtividade, ao ponto de que a Bíblia mesmo fala que aqueles que lideram bem a igreja são dignos de duplo honorário. As qualificações da equipe diaconal. Também, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, do verso 8 ao 13, diz que eles devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, sólidos na fé e na vida. Comportamento de um diácono deve ser consistente com suas crenças irrepreensíveis, devem ser primeiramente experimentados, esposas piedosas, devem ter esposas piedosas, esposos de diáconos devem ser respeitáveis, marido de uma só mulher e que governa bem a sua casa. Portanto, essas são as características daqueles que exercem uma função diaconal na nossa igreja, como nós falamos anteriormente. E qual é a recompensa terrena dos diáconos? Aquilo que a Bíblia diz é que os diáconos recebem um respeito e admiração de toda a igreja, além de uma vantagem espiritual no crescimento de sua convicção de fé. Portanto, os diáconos não necessariamente devem ser remunerados, mas eles devem ser remunerados de acordo com a necessidade e demanda da igreja, mas sem sombra de dúvida devem ser honrados e destacados dentre os demais na vida da comunidade. Qualificações para ser um membro de uma igreja. Primeiro, óbvio, ele precisa ser um cristão. Somente alguém que professa com credibilidade a fé em Cristo deve ser membro de uma igreja cristã. Segundo, ele deve ser batizado. Não se pode pertencer a uma igreja local sem passar pelo batismo, sem a obediência a essa ordem dada por Jesus. Terceiro, um participante regular. Alguém que participa esporadicamente da igreja não pode ser membro da igreja e não é um membro da igreja. A membresia da igreja consiste em uma participação ativa e regular na vida e nas práticas dessa comunidade. Quarto, alguém que confessa a mesma fé que a igreja. Portanto, deve haver uma convergência daquilo que se crê ao vivenciar uma comunidade local. Obviamente que sempre haverá aspectos distintos de um para o outro, porém, de maneira ampla e geral, deve-se haver uma concordância confessional ao participar e ao viver a comunidade de fé dentro de uma igreja local. Quinto, disposto a submeter a liderança da igreja. Não se pode ser membro de uma comunidade se não houver uma disposição à submissão àqueles que lideram. Obviamente, aqueles que lideram não devem liderar dominando as suas ovelhas, porém, eles devem sim liderar essa comunidade e as ovelhas e membros dessa igreja devem submeter-se à liderança desses que lideram. Sexto, alguém fiel e regular nas suas contribuições financeiras. Não se pode ser membro de uma igreja sem que você participe ativamente, regularmente, das contribuições financeiras feitas nela. Se você diz ser membro da igreja, mas não participa financeiramente dela, você está usufruindo de coisas a qual você mesmo não participou para usufruir. Portanto, o comprometimento financeiro para o sustento dessa comunidade, biblicamente, é imprescindível para que você, então, seja membro de uma igreja. Outros aspectos interessantes aqui a ser salientados são os pré-requisitos para ser um supervisor na nossa igreja. Aqui, então, tem diversos pré-requisitos para aqueles que exercem a função diaconal como supervisores da nossa igreja. Também, alguns aspectos que definem os pré-requisitos para ser um apacentador na nossa igreja, além de algumas leituras obrigatórias para exercício dessa função. Da mesma forma, pré-requisitos para ser um discipulador na nossa igreja. Depois você pode ler com mais atenção. E aqui, então, nós encerramos mais uma aula falando sobre o que é igreja e eu espero você na próxima aula.